gente tá no quarto filme de uma franquia, que é o caso desse Extermínio, Templo dos Ossos, né? Eu vou esperando minimamente algo diferente, algo que me tire um pouco daquela zona de conforto. Porque assim, se eu também quiser uma experiência muito parecida ou igual ao primeiro filme, ao segundo filme, eu vou lá, vou ver o primeiro filme, vou ver o segundo filme. O terceiro filme, que inclusive é um filme que muita gente não gostou, ele começa sim um processo de transformação. Como diz lá, né? Extermínio 3, a evolução. Passaram-se quase 30 anos, então tem essa evolução dos infectados, etc. E esse quarto aqui, parece que essa evolução, entre aspas, ela é consolidada. Na minha opinião, inclusive, quem odiou o terceiro filme tende a odiar mais ainda esse quarto filme, porque aí eles vão na porra louquice de uma vez por todas. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre Extermínio, Templo dos Ossos ou Extermínio 4, chame como quiser. Pouco tempo, hein? Eles gravaram esses filmes simultaneamente, tanto o 3 e o 4, por isso que o espaço de tempo é bastante curto. E sim, esse quarto filme é uma continuação ali direta, né? Acabou ali, a gente tem aquela última cena estranha, esquisita do terceiro filme e já começa, né, no que aconteceu com o Spike, com o menininho, porque ele encontra Jimmy Crystal, né? Um cara que, no caso, é aquele personagem lá que já ficou evidente que é o menininho do início do Extermínio 3, que agora ele tem os Jimmys, ele tem um verdadeiro culto. É uma mistura, é um negócio meio laranja mecânica, satânico no apocalipse zumbi. Essa frase define um pouco da essência de Extermínio 4, do que ele tenta ser, do que esse personagem do Jimmy é, completamente lunático, psicopata, né? Ele tem lá também o negócio dos Teletubbies, né? Que ele assistia quando era criança e tal, né? E é o que ele traz, né, para a vida adulta, completamente caótica e assassina e líder de seita, que agora é a vida dele. Inclusive o pai dele era vigário da igreja, então tem essa questão religiosa, tem a questão científica aqui, o confronto dessas coisas. É um filme. O recorte que eles fazem dentro daquele apocalipse, se no terceiro já era menor, digamos assim, esse aqui ele é mais micro ainda. Ele é um recorte muito específico, mas no meu ponto de vista muito interessante, porque ele fala dessa coisa do caos daquela sociedade, da ruína do ser humano e como tem pessoas completamente despedaçadas ali naquele meio do caminho. Pessoas despedaçadas podem ser completamente malucas, imprevisíveis, assassinas. E temos também o personagem do Dr. Kelson lá no Templo dos Ossos, que também é fundamental, né? Ali os estudos dele, tem também o Alpha, lembra do Alpha? Que ele chama aqui de Sansão, grandão ali, né? E isso aqui também é fundamental para essa história, já a gente fala mais disso. E chegou mais um ano, hein? Novos tempos, novas metas, oportunidade perfeita para você realmente começar a cuidar de você. E a Manual vai te ajudar a tirar essa meta de ano novo do papel, para dar aquele grau na sua confiança, na sua autoestima, que é sempre bom. Você sabia que cerca de 60% dos homens vivenciam a queda capilar ali por volta dos 35 anos de idade? Eu que o diga, é bastante comum, tá? Mas tratar isso, cultivar aquela cabeleira, meu amigo, aí é com você e a Manual, que é uma plataforma que gerencia o tratamento para calvície de maneira prática e segura. Você vai ser conectado aos especialistas
especialistas no assunto que vão traçar o melhor plano para o seu tipo de calvície. Então, meu amigo, é ano novo, cabelo novo e com a ajuda da Manual você vai ter tudo 100% online. Desde o especialista que vai ver o seu caso até a conexão com as farmácias credenciadas. A Manual facilita justamente para você não ficar esperando meses para uma consulta ou enfrentar fila buscando medicamento por aí. Basta entrar no site da Manual aqui pelo QR Code ou no primeiro link na descrição, responder ao questionário de saúde e o médico credenciado vai avaliar o seu caso e, se recomendado, vai te prescrever um tratamento personalizado para você, que será produzido por uma farmácia credenciada e será entregue aí diretamente na sua casa. E você ainda tem atendimento clínico via WhatsApp durante todo o tratamento, para tirar dúvidas, ajustar ali o tratamento sempre que você precisar. Essa aqui, por exemplo, é a caixa com os produtos que eu recebi esse mês da Manual, personalizada para mim, vem numa caixa bastante discreta. E no link aqui na descrição também você consegue ver o antes e depois de clientes para ver a eficácia do tratamento. E tem cupom no canal, claro que tem, um Refúgio Cult do jeito que tá escrito aqui, para garantir 40% de desconto no primeiro pedido e o frete é grátis. Então vai aqui no QR Code ou no primeiro link na descrição, já usa o cupom, já começa a cuidar de você esse ano com a ajuda da Manual. Bem, eu acho que existem mudanças e mudanças, né? Extermínio tenta mudar, Extermínio tenta quebrar algumas próprias questões pragmáticas estabelecidas pelo universo, que para algumas pessoas isso pode incomodar mais, sabe? Eu acho que as pessoas que... Eu gosto demais do primeiro filme, mas eu acho que as pessoas que estão muito presas àquele conceito, àquela crueza ali, talvez vá se decepcionar com esse filme da mesma forma que aconteceu com o terceiro. Mas eu acho que existe um confrontamento aqui, existe uma zona de conforto, existe também essa correlação social e existencial que esse universo é escrito pelo Alex Garland e dessa vez dirigido pela Nia da Costa, mesma diretora de Candyman, que é um filme que eu gosto muito. Dessa vez não foi o Danny Boyle que dirigiu, ele dirigiu o terceiro e deixou para a Nia da Costa, né, dirigir O Templo dos Ossos. E eu acho que ela faz também um bom trabalho na direção. Eu acho que ela pega muito da essência da direção conhecida do universo, da própria direção característica do Danny Boyle, de uma certa crueza, apesar de que aqui essa crueza ela é amenizada na forma como a câmera enquadra ou de como ela vai, né, propor imageticamente ali os momentos e tal, mas ela pega isso, ela suga isso também, né, porque eles querem dar essa cara, eles querem dar essa impressão, mas sem perder a identidade dela também. Então, ela faz essa coisa deniboliana de uma maneira pontual, né? Ela vai trazendo isso pontualmente, mas também trazendo as suas essências, sabendo criar tensão e sabendo trazer momentos assim inacreditáveis em tela. Tem uns momentos aqui nesse filme que ou você vai amar ou vai odiar, não tem meio termo, né? E eu acho que para expressar a loucura daqueles personagens, daquele mundo, daquele caos, daquele desgaste, daquele apocalipse, essa loucura que é exibida em tela, esses momentos ali inacreditáveis, por mais absurdos que possam ser, eles são aqui construídos tijolo por tijolo. E por mais que você fala, meu Deus, o que é isso que eu tô assistindo? Isso aconteceu umas 2, 3 vezes nesse filme. Mas aquilo realmente se encaixa, porque mais uma vez, a gente tá falando de um mundo que ele consegue ser sim cruel, brutal, violento, mas ele vai ser maluco, ele vai ser imprevisível, né? E às vezes de maneiras inusitadas, exóticas, como é o que acontece aqui. Eu acho que o filme, ele escanteia um pouco demais a infestação de modo geral, tá? Não acho que isso seja um erro do filme, mas acho que isso é uma escolha evidente para colocar no palco ali 95% do tempo
a humanidade, os humanos, o perigo dos humanos. Jimmy e companhia, esse messias, esse líder satânico aqui, maluco, ele consegue ser muito mais perigoso, ele consegue ser muito mais imprevisível do que os próprios infectados, do que a própria ameaça que é a raiz, é a base do universo de extermínio. Eles estão aqui também, eles também são perigosos, os infectados. Mas o foco, ele sai daqui e vai para esses humanos, para essas consequências e para aquele recorte ali que vai se implodindo cada segundo que o filme se passa. Eu gosto, dentro dessas diferenciações, experimentações aí que a narrativa faz, que o universo traz, né? Como ele não só faz isso visualmente, até na mão de uma outra diretora, né? Mas ele vai trazendo isso também na trilha sonora, de como a trilha sonora compõe ali o filme, quebra, né, bastante ali uma certa lógica, assim, uma certa linearidade e conversa com a narrativa de uma forma ali interessantíssima, de uma forma que vai ser inusitada, que vai incomodar, mas que também vai trazer ali um certo encanto por algo bizarro que a gente está vendo ali, mas que mais uma vez para aquele contexto funciona de forma interessante. E uma vez que o filme ele quer meio que tacar o F, né? Ele quer fazer assim, não, peraí, vamos... Passaram-se 30 anos dessa contaminação, 28 anos para ser mais exato, né? Houve a tal da evolução, o tempo passou, quem mora naquela região se adaptou, pessoas loucas, etc. Tudo que a gente já falou, os infectados pelados, etc. Então é hora de outros dilemas para além da sobrevivência. A sobrevivência, ela tá aqui, mas outros dilemas de convivência, outros dilemas para o além da infecção. O infectado, ele é algo que está ali presente, mas ele é colocado de tal forma, né, por exemplo, pelo o vínculo do Dr. Kelson, e mais uma interpretação muito boa do Ralph Fiennes, tá? Aquele cara calmo, sereno, mas muito inteligente, e que é o cara que, digamos, ele faz parte da essência daquela história que está sendo contada, daquela exploração que ele está fazendo, das descobertas, né? Ele é o Tarzan ali dos infectados do apocalipse, que está tentando tirar leite de ossos, né? Ou quem sabe exista uma fagulha de esperança no meio daquilo ali, por mais maluco e ambicioso que isso possa parecer. Mas lembrando, ele é um cientista, ele é um médico, ele é um cara que já passou por vários traumas ali, que ele sinceramente não tem muito a perder. Então ele vai apostar todas as fichas dele, e são apostas que a gente vendo assim, parece algo simples, né? Até pelo escopo do filme, mas que existe uma poesia, existe uma filosofia, existe um existencial, né? Tamanha raiva do mundo, tamanha contaminação daquela raiva, e de como a raiva do ser humano, ela pode definhar o próprio ser humano, acabar com o próprio ser humano, estando ele infectado ou não infectado. Às vezes um ser humano que tem uma raiva natural, essa raiva natural ela pode acabar com muita gente, com muita coisa. Inclusive Jack O'Connell, que faz o Jimmy Crystal, também tem uma interpretação muito boa. Você fica até... um personagem tão esquisito, fascinante, aquilo ali que é concebido, eu pelo menos achei que você quer ver até mais, quer saber mais, mas aquele recorte já dá o suficiente pra gente entender um pouquinho da cabeça e das atitudes brutais daquele grupo. Então, meus amigos, veio aí Extermínio, Templo dos Ossos, pra mim é uma nota 8, tá? Um filme que claramente, se tivermos, né, outros filmes, isso vai depender muito do retorno que esse trouxer. O Danny Boyle já falou, ele tá na produção do filme também, né? Mas eu queria muito que a gente tivesse pelo menos mais um filme, pelo menos um quinto filme, até porque o final desse filme
né, já deixa essa possibilidade. O Danny Boyle já falou que a ideia eram 3 novos filmes, né, o terceiro, quarto, o quinto. Então isso não é spoiler, não é uma novidade, e agora eu entendi com esse aqui o porquê disso, e tô ansiosíssimo para isso acontecer e pra gente ver ainda mais a expansão desses conceitos, desses personagens e desse universo. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. This is a memorial to the dead. Bem, esse filme ele tem basicamente 2 núcleos, né? Jimmy Crystal e os seus Jimmys, sim, todos são Jimmys, né? Inclusive o Spike, o pobre do Spike, se torna o Jimmy. Ele acaba ali matando um dos dedos do Jimmy Crystal, sim, ele chama os seguidores dele de dedos, e aí tem toda a questão de fé, de religião, de satanismo e etc, porque ele acha que eles estão vivendo o inferno, que aquilo ali é uma coisa de apocalipse mesmo e coisa e tal. E do outro lado, no outro núcleo, a gente tem a ciência, o médico, né, o Kelson, que ele tá ali testando, experimentando com o Sansão, com o Alpha, com o Grandão, né? E para muita gente isso pode ser estranho. Eu fiquei, tá, mas essa aproximação desse cara, mas é isso, né? O Kelson, ele é um personagem que não tem nada a perder. Ele vai dando ali os mata-leão pro Sansão, para ele acalmar, e o Sansão, nessa calmaria, né, ele usa morfina, inclusive é uma das coisas que ele usa, ele experiencia paz. O infectado, raivoso, né, imparável, ele experiencia paz. E isso é muito interessante, essa analogia, essas entrelinhas que o filme faz, né? Essa discussão dessa raiva que fazia o Alpha, né, matar. Ele pega a cabeça de um cara ali, destroça um cara e tal, e ele era o chefão ali dos infectados. Mas uma vez que ele tem a calmaria, ele vê o quanto ele sofre no meio daquela raiva. Imagine você sentir raiva e sede de sangue 24 horas por dia. Já pensou se os seres humanos fossem assim também? Se os seres humanos odiassem, quisessem violência, guerra e coisa o tempo todo? O que um Rivotril, um negocinho ali, uma acalmada, às vezes não dá uma ajudada para aquietar? E é mais ou menos isso que o filme tenta trazer, né? É óbvio, e aqui um parênteses, se a gente for olhar esses conceitos ali do Kelson, tentando com Sansão, né, dar uma acalmada no bicho, o bicho voltando, entre aspas, uma certa normalidade, humanidade, vai falar, isso é um absurdo, isso é ridículo, né? Cara, a gente tá falando de um filme de terror que é uma ficção, que é um filme que eu acho que existe espaço ali para aquele universo, sim, para experimentações. Nunca houve escrito de que isso não seria possível. É uma experimentação e eu acho que é algo válido para aquele contexto ali. E no meio dessas tentativas brandas ali com o Sansão, que parece estar relaxando, né? E ali o Kelso ali, eles se tornam quase que amigos, né? Mesmo sem conversar ali, o Sansão tá curtindo aquilo. Do outro lado é morte, é sangue, é Jimmy Crystal e companhia torturando o pessoal, cenas violentas ali, deles tirando a pele do povo. Tem uma cena num celeiro ali que morrem alguns dos dedos do Jimmy Crystal, né? O Spike, que também é um Jimmy, agora tentando fugir com a grávida dá um soco nele, fugindo dele, porque afinal de contas agora ele era também um Jimmy, ele tava ali naquela perspectiva, naquele grupo violento. E óbvio, né? Aqueles dois mundos, né? Aquela coisa infernal e a medicina, digamos assim, a ciência, eles se encontram. Is this all you're doing? It is. Are you old neck? O Jimmy vê de longe ali, né, uma oportunidade que é mentir para os seguidores deles, que estavam com a fé meio abalada e coisa e tal, de que o Kelson era o capeta, era o velho Nick, né? Porque aquele cara careca, banhado de vermelho de iodo, no meio de um templo de ossos, é perfeito para eu montar um teatro ali e falar para os meus seguidores, ó, aquele é o meu pai, é o capeta, né, o capiroto Satã. E aí ele vai lá, troca uma ideia, essa cena é muito boa, deles trocando ideia, é quase uma terapia, né, o Jimmy Crystal falando do passado dele, os problemas com o pai, coisa e tal, os traumas.
e até a gente vê aquela figura espalhafatosa, loira, com as diademinhas douradas na nossa frente, né? Só que o Jimmy é totalmente ameaçador, perigoso, e ele fala, né, pro Kelso, fala, ó, se você não fizer um teatrinho falando que você é o capeta e coisa e tal pra galera, eu vou te fazer com meus próprios intestinos. Kelso, sem ver muita saída, ele decide fazer um teatro, né? Ele tem ali cerca de um dia todo para preparar um teatro, bota umas velas ali, uma cruz ao contrário e simplesmente bota Iron Maiden no som. The Number of the Beast. Essa cena é inacreditável, mas também muito boa, porque é tipo assim, o Kelso falou, você quer que eu faça parte do seu circo? Então eu vou fazer, né? E ele entra ali, mais uma vez o personagem que não tem muito a perder, canta The Number of the Beast, e a galera, o próprio Jimmy Crystal ali fala, rapaz, esse cara caprichou, né? O Spike ali com a máscara não dava para ser reconhecido, porque lembrando que no terceiro o Spike e o Kelson se conheceram e coisa e tal. E detalhe, um parênteses, o Dr. Kelson, ele nos experimentos dele com o Sansão, ele estava testando agora um antipsicótico, né? Porque o Sansão começou a falar lua, começou a lembrar de umas coisas e ele falou, não, peraí, essa raiva, né, quem sabe amenizar essa raiva com um antipsicótico e coisa e tal, ele consiga aos poucos, né, quem sabe pelo menos parcialmente voltar a si, voltar à sua humanidade, acalmar aquela fera ali, aquele demônio dentro dele. Bem, depois de The Number of the Beast, depois do show do Kelson, né, ele faz ali o teatro como se ele fosse o capeta, que era para os seguidores ali do Jimmy seguir ele, obedecer, né, o próprio Jimmy e tal, porque ele era o filho. Só que Kelson vê o Spike e para proteger o Spike, ele fala, ó, Jimmy Crystal, que seria o Jesus Christ deles ali, ó, Jimmy Crystal, Jesus Christ, sacou? Pois é, ele falou, ó, meu filho, ele foi crucificado, né? O filho de Deus foi crucificado, você também deve ser. E aí tem a outra Jimmy lá, que é a menos maluca ali, que quer ajudar o Spike, ela vai pra cima do Jimmy, rola ali um confronto generalizado, o Jimmy Crystal acaba passando uma lambida, uma facada no Kelson, o Spike dá uma lambida no Jimmy Crystal, né, a outra Jimmy mata os outros dois lá, sobrando só ela, a Kelly, a última Jimmy e o Spike, né? O Kelson tá ali nos últimos respiros, ele vai morrer, ele já sabia que ele iria morrer, mas sem não antes os dois crucificarem Jimmy Crystal. Ele não era o Messias, ele não era o escolhido, o capiroto ali, enfim. Então eles viram ele de cabeça para baixo, deixam ele, né, crucificado, vão embora, caçam seu rumo. E no fim, Sansão chega lá, né, já tomou seu remedinho, já tá mais humanizado, né, o Jimmy Crystal de cabeça para baixo enxerga ele como uma espécie de capeta, como se fosse o verdadeiro pai dele, ele vem nas sombras todo imponente. E aí, por último, o Jimmy Crystal fala, pai, por que me abandonastes, né? E aí o Sansão carrega Kelson quase sem vida ali nos braços, vai embora. It may not even exist at all. Você pensa que acabou? Nananina não. A gente vê uma cabana, um lugarzinho ali no meio do nada, uma menininha estudando, o pai dela falando com ela. Quem que é o pai dela? Sim, é o Jim. Sim, meu amigo, o personagem do Cillian Murphy finalmente reapareceu ali. Tá só ele e a filha dele. Cadê a mulher, né? Morreu, o que que aconteceu? Eles não foram resgatados aparentemente. Tem a vidinha deles ali. Escutam um barulho, catam as suas armas e estão vindo ali o Spike e a Kelly fugidos e eles sendo perseguidos por um monte de infectado e os dois indo ajudar eles. Fim de Extermínio, o Templo dos Ossos. Ou seja, né, se a gente tiver um quinto Extermínio, que eu tô torcendo muito para ter, a gente teria a junção desses dois novos filmes com o filme anterior ali, o personagem do Jimmy e tal. Óbvio, nessa evolução, afinal, 28 anos depois. Mas eu gostei, tá? Eu gostei, eu entendo que o filme ele desconstrói muito, ele bagunça muito, mas eu acho que ele tem a sua lógica, ele tem a sua organização, principalmente em termos de simbolismo
e mensagem, que isso é muito importante também na arte, esse confronto, essa coisa de não se manter a mesma coisa. Eu acho que eu ficaria muito decepcionado se esse universo se mantivesse muito ali linearzão naquela coisa. Afinal, o quarto filme, meu amigo, né? Então eu acho que existe um respiro de criatividade e de coisas inusitadas aí que me agradam. Claro, né? Existem ali também as derrapadas, um certo pragmatismo e coisa e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme muito mais acerta do que o contrário. E você? Você pensa diferente? Pra você o filme derrapa totalmente, pra você se perdeu o que é Extermínio? E lembrando, cupom do Refúgio Cult da Manual, Refúgio Cult. Use, primeiro link na descrição e cuide de você e dessa cabeleira aí em 2026, 40% de desconto e frete grátis. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, que também ajuda muito o trabalho do Refúgio Cult continuar por aí, tá bom? E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.